Feiro e do movimento espírita, que vai trazer o céu e o inferno, que é uma das 5 obras da doutrina espírita, né? E hoje nós vamos habilitar que não é nada mais que nada menos os estados do momento nosso. Então agora eu vou fazer a abertura. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Agradecer essa oportunidade de estarmos sempre juntos nessa segunda-feira, aonde devemos buscar o entendimento, a compreensão, por que nascemos, por que vivemos e por que vamos morrer. Então levamos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por tudo, mais uma vez pela nossa vida, e vibramos para aqueles que estão no livro de prece, encarnados e encarnados, diante da necessidade de cada um, a todos os hospitais, manicômios, aqueles profissionais que estão lá se dedicando desde a primeira hora, aqueles que fizeram cirurgia na noite de hoje, aqueles que vão fazer amanhã. Senhor, misericórdia a todos, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Mas não deixeis, Senhor, cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Mais uma vez, teu Pai, Mestre Jesus, Manuel Francisco da Luz, que é o guia e patrono da nossa casa, e essa espiritualidade está sempre conosco nessa reunião por segunda-feira. Nós damos por aberto mais uma palestra da noite de hoje, que assim seja. Fica à vontade, meu irmão. Irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Uma grande alegria nós estamos tendo, rever os irmãos, cumprimentar os irmãos, estar junto dos irmãos, e convido na noite de hoje de conversar com os irmãos sobre uma efeméride que acontece nesse mês e que a doutrina espírita veio trazer luz muito a nosso favor, que nesse mês de novembro, no dia 2, nós temos aí o dia de finados, um dia consagrado àqueles nossos entes queridos que já se foram. Então é natural que por esses dias nós busquemos refletir, né? Nossos entes que já se foram, pais, mães, avós, tios, tias, filhos, enfim, estão do outro lado. Como será que eles estão? Naturalmente nós somos convidados a conjecturar dessa forma como será que eles estão. Se dependesse da nossa intenção, da nossa vontade, se dependesse dos bons espíritos exclusivamente, todos os entes que partiram estariam muito bem. E é do nosso sentimento querer bem, especialmente os que se foram. Mas a realidade é um pouco diferente disso. E nós não tínhamos certeza de como seria o outro lado, que também nos interessa, porque se hoje são nossos entes queridos que estão do outro lado, amanhã seremos nós. O que nos aguarda? O que nos espera o futuro? Quando nós chegarmos do outro lado, o que nós vamos encontrar? Nós vamos estar mais felizes ou mais infelizes? Nós não tínhamos respostas com uma precisão desejável, uma precisão que nós gostaríamos, por conta que nós tínhamos a informação de que depois que nós desencarnássemos, nós iríamos para o céu ou para o inferno. Atentem para que o que nós temos para falar hoje é o céu e ou o inferno, não é um ou outro. Nós vamos ver que essas alternativas elas não existem. Elas se desenvolveram desde a pré-história. Estamos falando aí de 100 mil anos para trás, quando o nosso fluxo de raciocínio, nosso fluxo de pensamento se tornou permanente. Nós acordamos para a vida e vimos o sol, as estrelas, os animais, conjecturamos, alcançamos o entendimento de que alguém tinha que ter criado isso. Então, porque a espiritualidade já nasceu em nós, é inato. Quando se pergunta para os espíritos de onde vem o sentimento da existência do Criador, que todas as nações, em todas as épocas, têm.
de onde é que vem esse sentimento? Aí os Espíritos dizem, é porque Deus existe. Então, naturalmente, esse sentimento já nasce conosco. Apareceu na pré-história, só que muito rudimentar, nós éramos assim, bastante primitivos, não tínhamos o pensamento desenvolvido como nós temos hoje. Então, desde as conjecturas do homem na natureza, abrigado em cavernas, em barracas, com frio, perecendo, doenças, fome, agredido, se via agredido pelo ambiente, pelas feras, naturalmente deduziu também que se via castigado de alguma forma, sem entender direito por quê, que o Criador de todas as coisas fazia isso conosco, por que nós tínhamos que sofrer? Então se formou o pensamento, a hipótese para nós que éramos bárbaros, então, muito atrasados, primitivos, os primeiros estágios do nosso desenvolvimento como seres humanos, de que Deus castigava, que o Criador castigava. Então, a ideia do puxa-saco surgiu desde cedo, Vamos bajular esse Criador e fazer oferendas para esse Criador. E as oferendas foram crescendo até o ponto de nós chegarmos a oferecer vidas humanas. Era o que nós tínhamos de mais precioso no nosso entendimento. O que existe de mais precioso até hoje é a vida humana, então sacrifícios humanos para a divindade. E esse costume perdurou por dezenas de milênios, esse entendimento, fruto do nosso primitivismo. Vamos ver que a época do Mestre Jesus já tinha se requintado, tinha melhorado bastante esse entendimento, mas mesmo na época de Jesus, isso nós vamos encontrar no Evangelho, dos evangelistas, a figura do Mestre Jesus recomendando que se fizesse as oferendas prescritas na lei. O que era isso? Sacrifício de animais. Claro que a época do Mestre Jesus, hoje já é de conhecimento público notório de que havia um comércio, um interesse comercial, um interesse econômico na manutenção das oferendas que eram feitas para Deus, o sacrifício de animais. Então se lucrava com isso daí. Quer dizer, estamos falando de 2000 anos para trás, muito pouco tempo. De lá para cá, bem pouca coisa evoluiu. Nós vamos, de onde é que surgiu esse entendimento de céu e de inferno, como premiação ou como castigo pelo bom comportamento, não soava direito, nunca soou direito para seres em que imperava a lei do mais forte. E convenhamos, a lei do mais forte, ela vale até hoje. Em muitos povos, muitas nações, nós vemos planeta, regiões, focos de guerra, porque alguns se acham mais fortes do que os outros, se dispõem a enfrentar e a submeter outros à sua vontade, ao seu interesse, enfim. As guerras estão aí como prova de que nós ainda acreditamos na lei do mais forte. Naturalmente, à medida que nós vamos evoluindo, vamos reencarnando mais afastados dessas regiões belicosas, em que o ser humano imagina, entende que ainda vale a lei do mais forte. Passado, o Mestre Jesus, ele não tocou nessa questão do céu e inferno, porque ainda não tínhamos a maturidade suficiente para entender. Porque isso vem de arrasto de milênios, aquela história. Um navio em movimento não tem como puxar o freio de mão e parar, ele vai continuar no embalo. O Mestre Jesus deixou para que essa questão fosse tratada mais adiante, e a doutrina espírita veio tratar essa condição. Nós vamos ver que essa ideia do céu e do inferno romanos, ou céu e inferno cristãos, nós não ficamos à vontade para falar no céu e inferno cristão, porque o Cristo não ensinou isso daí, isso veio da igreja romana, do paganismo, que Moisés aproveitou para dar uma reformada. Essa ideia do céu e do inferno, ela é da era pagã, antes da existência do monoteísmo. O que tinha? Entre os gregos já pregavam a existência de mundos superiores, mundos inferiores, com a denominação de que os mundos inferiores eram o Tártaro, os mundos superiores, o Éden. E nessa ideia, nesse inferno e nesse céu pagãos, os deuses, que havia muitos deuses, crença em muitos deuses, característica do paganismo, eles eventualmente escolhiam algum condenado do Tártaro para liberar. Quer dizer, eram deuses que concediam favores. Nosso entendimento pré-histórico, arcaico. Esse entendimento foi reformulado por Moisés, que criou, isso nós vamos ver na obra O Céu e o Inferno, tá, meus irmãos? Isso, Kardec desconstrói esse entendimento de céu e inferno, explicando de onde vêm essas condições. Moisés conseguiu construir um inferno piorado, porque no inferno que os romanos criaram, juntamente com Moisés, no Deuteronômio, com a ideia de que Deus castiga, Deus justiceiro, o inferno era definitivo, o inferno eterno. Foi para o inferno, de lá não sai mais. Então, o céu e o inferno cristãos são a mesma coisa que o céu e o inferno pagãos, só que piorados. Conseguimos piorar as coisas.
não tínhamos condição de entender muito mais do que isso daí. Isso daí sofreu um pequeno ajuste 500 anos depois da vinda do Mestre Jesus. No ano de 593 ou 597, nós encontramos as duas datas, a igreja, então estabelecida, a igreja de Roma, que enxertou o cristianismo, né, o Cristo ali dentro, por isso que virou cristã. Nós vamos ver que nesse período, naturalmente, os espíritos superiores enviaram para cá espíritos mais iluminados, mais evoluídos no seio da igreja para dar uma melhorada nesse entendimento. Então, entre esse período de 593 e 597, a igreja criou o tal do purgatório. Não tinha purgatório, porque soava muito estranho, convenhamos, né? O cidadão passou 80 anos fazendo coisas erradas, vai para o inferno. O cidadão passou 80 anos fazendo muitas coisas boas, mas uma vez ele pisou na bola, cometeu aquele tal de pecado mortal, vai para o inferno. Quer dizer, a pena é desproporcional à infração. Pena desproporcional à infração. Mesmo que o cidadão passasse 80 anos fazendo coisa errada, a eternidade comparada com 80 anos, 80 anos comparado com a eternidade é nada. Então isso soava muito estranho. O cidadão passou a vida inteira fazendo caridade, vai para o céu. O cidadão não fez nem mal nem bem durante a vida, mas antes de morrer ele fez uma coisa boa, vai para o céu, é um bom. Então, a premiação também desproporcional ao esforço em fazer o bem. Isso soava muito estranho. Tanto que essas ideias, elas foram responsáveis pelo aparecimento de uma terceira ideia. Um céu diante de um céu, o anjinho tocando harpa, perdoe, pueril, pueril, entre um céu com o anjinho tocando harpa, o inferno com o diabo espetando a gente, cozinhando a gente num caldeirão, pueril. Surgiu uma consequência dessas ideias pueris, o nada, o niilismo. Entre essas duas ideias, nosso pensamento evoluiu. Não é mais concebível a possibilidade do Criador inteligente, que fez tudo o que fez, nos condenar eternamente por um erro aí proporcional. A pena não é proporcional, o castigo é desproporcional à pena. Então, prefiro acreditar que não existe nada. Niilismo. Apareceram os ateus, que por falta de opção preferiram acreditar em nada, porque não é lógico, não é racional, que o Criador tivesse feito dessa forma. Como nós estávamos falando aí, no ano de 593, a igreja criou o tal de purgatório que solucionava algumas das questões. Por exemplo, os natimortos. As crianças nasceram já sem vida, ou desencarnou com 1 ano de idade, com 2, com 3, com 4 anos de idade. Vai para o céu, são anjinhos. É a lógica, meus irmãos. A criança não fez nada de bom para ir para o céu. Se não fez nada de mal para ir para o inferno, também não fez nada de bom para ir para o céu. Não há como premiar alguém pelo bem que não fez, nem castigar pelo mal que não fez. Aí criaram o tal do purgatório. Foi uma brilhante ideia que aconteceu nesse ano de 593. Uma brilhante ideia, porque isso solucionava alguns problemas. O purgatório é uma região para a criatura se depurar. Ela fez um pouquinho de mal, não fez tanta coisa mal, Não foi mal diabo, como a gente costuma brincar, Não fez tanta coisa ruim. Vai pelo purgatório, ali depura e depois pode ir para o céu. O cidadão era bom, mas também era meio vadio, preguiçoso, Era mentiroso, fofoqueiro. Não vai dar uma passadinha lá no purgatório para depurar, para depois ir para o céu. Então, já soou melhor, já ajudou. Mas ficava ainda desproporcional, O cidadão que fez bem a vida inteira, que fez, aquela condição, como é que um Deus justo, porque Moisés trouxe a ideia do Deus justo, Então Deus era justiceiro para o povo hebreu. Nós abraçamos essa ideia quando Cristo veio, 2000 anos, reformular a ideia de um Deus de amor. E aí ficou mais conflitante ainda. Como um Deus amoroso que ama, característica de Deus, amor aos seus filhos, O verso de Jesus ensinou amar o próximo como a nós mesmos. Como que nós podemos entender esse amor quando se condena alguém para o sofrimento eterno? Esse pensamento podia ter sido reformulado e podia ter avançado já a partir desse momento, do ano 600 em diante. Mas o que apareceu para nós, quem estuda a história vai lembrar, o tal da Idade das Trevas. Nós ficamos por 1000 anos aí, silenciados pelas forças da igreja, pelas forças religiosas, momento em que as trevas dominaram aí a igreja, e por 1000 anos, ou seja, do ano 500 aproximadamente, até o ano de 1500, tudo
aproximado, tá, meus irmãos? A ciência não teve espaço para evoluir. O cidadão disse, olha, a Terra não é o centro do universo, gente. Queima. Giordano Bruno, Tycho Brahe, Galileu Galilei, uns foram queimados, outros foram silenciados. O próprio Charles Darwin, que, contemporâneo de Kardec, ele deixou para publicar a teoria da evolução das espécies, na qual fica característico que as espécies evoluem, não são obra da criação, Deus cria um rato, cria um dinossauro, não, as espécies evoluem. Charles Darwin sabia que iria ser excomungado, por isso que deixou para publicar no final da vida, e ele realmente foi perseguido pela igreja, porque dizem que Deus acabou com a teoria do criacionismo, e nós passamos a abraçar a teoria do entendimento do evolucionismo. Ou seja, por 1000 anos nós ficamos aí impedidos de manifestar. A ciência não teve possibilidade de progredir até o momento em que a divindade bateu o martelo. Olha, gente, chega, já teve bastante tempo para exercitar, para depurar as situações, agora é hora de um novo impulso para a humanidade. Então enviaram espíritos luminares para cá, a partir do ano de 1500, descoberta das Américas, colonização, riqueza, desenvolvimento das artes, das ciências, foi culminar isso no momento que ficou caracterizado como divisor da Idade Antiga, aliás, da Idade Moderna, da Idade Contemporânea, a Revolução Francesa, 1789, marco divisor. Momento que ficou bastante configurado que espíritos luminares, espíritos superiores, aqui estiveram conosco para trazer um novo momento de entendimento. Tivemos aí o iluminismo, mercantilismo, tivemos aí o comércio, o desenvolvimento do comércio, fruto da vinda desses espíritos superiores para reformular o nosso pensamento. E nesse embalo, aproveitando essa reformulação do nosso entendimento, apareceu para nós a doutrina espírita. E a doutrina espírita, já na sua primeira obra, o Livro dos Espíritos, na última parte, temos então no Livro dos Espíritos 4 partes. A primeira parte do Livro dos Espíritos trata das causas primárias. Segunda parte, como vivem os espíritos. Terceira parte, as leis de Deus. Quarta parte, das penas e gozos futuros. Então nós podemos dizer, primeira parte é o que são as coisas, o que é Deus, o que é o infinito, o que é a matéria, o que é o espírito. Segunda parte, o como, Primeira parte, o que. Segunda parte, como vivem os espíritos. Terceira parte, as leis de Deus, ou seja, como deveriam ser as coisas. As coisas têm que ser de acordo com a lei de Deus. Estamos tentando entender para praticar. E a quarta parte, como serão as coisas. Essa confusão é muito inteligente do Livro dos Espíritos. Como serão as coisas das penas e gozos futuros. Então a gente pode, ali, nessa quarta parte do Livro dos Espíritos, estar profetizando, é fácil entender, que no futuro, 1000, 10.000 anos, todos nós seremos espíritos puros, seremos anjos. Nós somos criados para isso. Deus nos quer próximo a Ele e cria os mecanismos, criou as leis justamente para que nós nos aproximemos dele, nos aproximemos da perfeição. Estamos aqui encarnados num processo de aperfeiçoamento. Então podemos dizer, a longo prazo, todos seremos espíritos superiores, espíritos felizes. Só que essa distância é um pouquinho maior, um pouquinho menor, dependendo do nosso esforço. O que nos aguarda o futuro? Como serão as coisas? Como é fácil entender, para aqueles que gostamos de ler, o que nós encontramos no final do livro? No final do livro tem a conclusão do livro, tem o desfecho da história. O Livro dos Espíritos é a mesma coisa. Se nós queremos saber o que nos aguarda no futuro, ali vai estar muito claro nessa quarta parte do Livro dos Espíritos, são as consequências das nossas ações diárias. Quando Jesus falou que nós somos herdeiros de nós mesmos, a doutrina espírita, somos herdeiros de nós mesmos, o Mestre Jesus, a cada um segundo as suas obras, ou seja, nós semeamos e colhemos, não somos, quantas vezes nós já escutamos isso, meus irmãos? Nós não somos obrigados a plantar, a semear, mas tudo aquilo que nós semearmos, de bom e de ruim, nós somos obrigados a colher. Então, o que nos reserva o futuro é essa colheita. Essa colheita é inevitável. Nós vamos encontrar, quando nós desencarnarmos, as consequências das nossas ações. Se nós temos ações boas no presente, nosso futuro vai ser bom. Se nós temos ações deploráveis, ações de descaminho, ações de relaxamento no nosso presente, as consequências são inevitáveis. Elas vão nos encontrar no futuro. Por quê? Lei de causa e efeito. Estamos no mundo causal. Todas as nossas ações têm consciência, têm consequência. E é justamente essa parte importante da nossa conversa da noite de hoje que vem reforçar
reforçar a importância do nosso dia a dia. O passado serve para nós aprendermos. O que eu fiz de errado não vou repetir, o que fizeram de certo eu posso copiar. O futuro ainda não chegou, nós só temos o presente. Então é justamente no presente que nós vamos ver, naquela caixinha lá, colocar uma boa ação, uma má ação, uma boa ação, uma má ação. E no final das contas, quando nós desencarnarmos, passar a régua, vamos ver o saldo, contabilidade divina. Acertei mais, errei mais, me esforcei, errei deliberadamente, errei tentando acertar, pelo menos tentei, quis acertar e errei, tudo isso daí vai junto conosco. E então, isso que é trabalhado na quarta parte, de tão importante que é essa quarta parte do Livro dos Espíritos, Kardec tirou dali, formulou com essa quarta parte do Livro dos Espíritos, essa obra intitulada O Céu e o Inferno. Ela poderia estar aqui, é uma das obras fundamentais, uma das 5 obras fundamentais, foi a penúltima obra que Allan Kardec nos trouxe. Se nós formos procurar o Céu e o Inferno, aí nos vídeos da internet, nós vamos encontrar mais a Justiça Divina, que é o subtítulo dessa obra, O Céu e o Inferno, esse 4º livro que Allan Kardec publicou. Nós vamos encontrar muito mais vídeos sobre a Justiça Divina do que sobre o Céu e o Inferno. Mas então, por que Allan Kardec batizou essa obra de Céu e Inferno? Justamente por causa disso, que o nosso raciocínio, o nosso entendimento, a construção das consequências futuras do que nos aguarda, elas estão arraigadas em nós há milênios, desde a pré-história, há dezenas de milhares de anos atrás. A ideia de o céu e a ideia do inferno. Allan Kardec aproveitou, tudo que Allan Kardec faz é brilhante, inteligente, aproveitou, vamos repetir, porque é justamente em cima dessa crença que as pessoas têm que nós precisamos trabalhar, mas não deixou de colocar de que o que existe é a justiça divina, ou aquilo que o Mestre Jesus falou, cada um segundo as suas obras, somos herdeiros de nós mesmos. A justiça de um ser perfeito tem que ser perfeita. Então é explorado nessa obra daí, o Céu e o Inferno, dividida em 2 partes. Essa obra, dividida em 2 partes. Na primeira parte, Allan Kardec ele vai desconstruir a ideia daquele inferno pueril, com o diabinho espetando a gente, de um céu inútil. Como é que uma pessoa passa a vida inteira se elaborando, se melhorando, se instruindo, se esforçando, fazendo coisas boas, para desencarnar e ir para um espaço, ficar contemplando Deus na ociosidade, escutando o anjinho tocando harpa. Isso precisava ser desconstruído, e isso foi desconstruído. Allan Kardec, ele traz para nós essa primeira parte, a desconstrução, e na segunda parte é muito, muito especial, porque dá bastante espaço para nós trabalharmos o nosso entendimento, com base no que foi ensinado. A segunda parte do livro Céu e Inferno tem o depoimento dos Espíritos. São os Espíritos que estão falando se eles estão bem ou se eles não estão bem. Então, Allan Kardec vai dizer o seguinte: a doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, ou seja, o que nos aguarda, não se baseia numa teoria pré-concebida, como foi a ideia do céu e do inferno. Não é um sistema substituindo outro sistema. Ela se apoia nas observações. Kardec trabalhou dessa forma, observando, comparando e deduzindo. Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. São elas que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua situação feliz ou desgraçada, completando, numa palavra, os ensinamentos do Mestre Jesus sobre esse ponto. Ou seja, não saiu da cabeça de Allan Kardec, da cabeça do Edson, da cabeça de filósofos, de estudiosos, a existência do céu e do inferno. São os próprios espíritos que vêm contar a situação deles. E de acordo com o que eles contam, é que nós vamos entender se eles estão bem ou se eles não estão bem. E se eles estão bem, por que eles estão bem? E se eles não estão bem, por que eles estão mal? São os espíritos que vêm contar. Então, Kardec fala nessa observação. Como que isso aconteceu, meus irmãos? Aconteceu, como acontece diariamente, na maior parte dos centros espíritas, nas reuniões mediúnicas. Os espíritos vêm se comunicar. No caso de Allan Kardec, o espírito superior, ele veio com a missão de codificar a doutrina espírita para nós. Então, ele tinha assessoria de espíritos superiores, dentre os maiores, os mais evoluídos que tem
no nosso planeta estiveram trabalhando juntamente com Allan Kardec. Então, nas reuniões mediúnicas da Sociedade Espírita de Paris, vinham os espíritos superiores trazer outros espíritos para contar a situação deles. É o que Allan Kardec coloca aqui. Então, não é uma teoria, não é uma ideia, o inferno não é assim, o céu não é assado. Não, são os espíritos que vêm contar. E ali, Allan Kardec organizou, de forma muito inteligente, depoimento de espíritos felizes, por primeiro e em maior quantidade. Os espíritos felizes vêm contar o que eles fizeram para serem espíritos felizes, o que eles fazem como espíritos felizes. Isso é do nosso máximo interesse. Eles estão nos mundos superiores. Como a gente faz para chegar nos mundos superiores? É só fazer o que os espíritos felizes fizeram quando estiveram aqui. E lá, o que a gente vai fazer? Tem anjinho tocando harpa, tem festa, como é que é? Eles falam como é. Para não deixar todo mundo na curiosidade, dizer que a gente não falou, né, o que é importante. Tem o depoimento da Condessa Paula, a primeira vez que eu escutei foi aqui, no Centro Espírita Manuel Francisco da Luz. A história da Condessa Paula se encaixa perfeitamente nessa história. A Condessa Paula, enquanto esteve encarnada aqui, Condessa, ela, enquanto pôde, ajudava as pessoas. Desencarnou com 36 anos de idade, e todo mundo diz que todo mundo lamentou a partida dela, né? Por que Deus leva tão precocemente pessoas tão boas? Ela ajudava as pessoas, fazia caridade, tratava todos com aquela intimidade fraterna, tratava todos por igual, não abusava, né? Não se valia da prerrogativa dela de condessa, enfim, espírito bom. Então chamaram ela na Sociedade Espírita de Paris. Condessa Paula, como é que está a sua situação? Aí ela vai contar. Apresentaram ela como uma pessoa boa e agora como espírito desencarnado, o espírito feliz, consequência das coisas boas que vem fazem aqui. O que o espírito superior, o que a Condessa Paula faz na erraticidade? Ela fala que não é um concerto sem fim, não tem a gente tocando harpa, não é uma festa perpétua, exceção para os festeiros, né? Não é uma festa perpétua, os mundos superiores. Ela diz que todos têm a sua missão a cumprir, ou seja, é trabalho, mas sem as fadigas de ter um corpo de 80, 90, 120 quilos para carregar. Não tem que dormir, não tem que comer, não já sabe, se o espírito não comer, ele não vai morrer porque já está morto, né? Então, o espírito superior, o espírito livre, né? Ele pode fazer o que ele quiser. E dentre as principais ocupações dos espíritos felizes está atender outras pessoas. Condessa Paula diz: todos têm seus familiares para visitar, irmãos aflitos para consolar, né? Pessoas necessitadas para orientar. E eles se comprazem nisso, em ajudar as pessoas. Isso para nós é uma fonte de estímulo, tá, meus irmãos? Porque junto a nós, nos momentos difíceis que nós passamos, tem esses espíritos dos mundos superiores que vêm estar conosco. Dentre as missões que eles abraçam está ajudar as pessoas necessitadas que estão passando pelo que nós estamos passando. Afinal de contas, nós somos aqueles espíritos em condições medianas, né, que aparecem na sequência do depoimento desses espíritos, nessa segunda parte do livro Céu e Inferno. Espíritos em condições medianas. O que os espíritos em condições medianas vão dizer? Aquilo que nós dizemos aqui todos os dias, né? Então, mais ou menos, a gente não é nem tão bom nem tão mal, né? São os espíritos em condições medianas, tem depoimento deles. Para a gente saber o que a gente é, basta ler ali. E tem depoimentos de espíritos suicidas, né? Isso nos ajuda muito a refletir sobre as causas que levam ao suicídio. Nós temos aí mês de Setembro Amarelo para prevenção ao suicídio, conhecendo a natureza, o funcionamento desse mecanismo psíquico, a gente consegue, né, se livrar dele e ajudar outras pessoas. E tem aqueles espíritos que supostamente estariam no inferno, se o inferno existisse. Aí Allan Kardec colocou lá o título de espíritos endurecidos. Espíritos endurecidos são aqueles que estão sofrendo e têm que continuar sofrendo. É o direito deles, né? E traz o depoimento de um espírito endurecido, cujo título é um espírito aborrecido. É para nós termos, né, saciarmos a nossa curiosidade, termos um pouquinho mais de entendimento, como vivem os espíritos que antigamente nós dizíamos que estão no inferno. Já que o inferno não existe, foi desconstruído. Como vivem os espíritos que se sentem sofredores, que se sentem no inferno. Nessa segunda parte do livro Céu e Inferno, depoimentos de espíritos endurecidos, tem o subtítulo lá, um espírito aborrecido. Então, na Sociedade Espírita de Paris, a reunião mediúnica, eles chamam, né, os mentores, trazem o espírito lá para dar o depoimento deles, para ilustrar essa obra para o nosso entendimento. Qual a vossa posição entre os espíritos? Você
pergunta para o Espírito. Estou entre os entediados. Para quem se entede já, né? Isso não forma uma categoria, é o que dizem para ele. O que ele responde? Tudo forma categoria entre nós. Cada sensação encontra ou seus semelhantes ou seus simpatizantes que se reúnem. Meus irmãos, esse espírito ele está há 180 anos nessa situação, sofrendo de tédio. 180 anos sofrendo de tédio. Naturalmente, a história é bem mais comprida, né? Perguntam para ele qual é o motivo de estar nessa situação há 180 anos. Ele diz que ele não fez nada de útil durante a encarnação dele. Ele se dedicou ao ócio, a não fazer nada, não fez nada de útil na vida dele. Consequência dele não ter feito nada de útil, ele desencarna e não tem forças para fazer nada. Então ele fica entediado, ele não tem forças para sair desse estado psíquico, desse ambiente psíquico, essa ambientação psíquica. Essa é uma palavra-chave, é uma frase-chave, uma ideia-chave. Ambiente psíquico, ele não tem forças para sair dessa ambientação psíquica, desse estado de tédio que ele se encontra. Tanto que ele vem ali na Sociedade Espírita de Paris, pergunta para ele, tá, mas por que tu não faz alguma coisa diferente? Sabe? Tudo é consequência da minha vida pregressa. Na minha vida pregressa, eu já tinha encarnado porque não encontrava motivação nenhuma na reticidade. Encarnei, não fiz nada. Desencarno, continuo na mesma condição. 180 anos nessa condição. E claro, as nossas preces, o objetivo dessa conversa toda é ajudar esses irmãos, rezando por eles, para demovê-los, tirá-los dessa situação, da força, da coragem, da ânimo, disposição, para eles fazerem alguma coisa de útil em favor deles mesmos. Mas isso, né, trouxe uma questão que vale a pena nós explorarmos aqui. Tudo forma categoria entre nós, cada sensação encontra seus semelhantes ou simpatizantes que se reúnem. Onde que os espíritos se reúnem, meus irmãos? Essa questão é muito interessante porque nós tínhamos a ideia de um céu e de um inferno localizados, geograficamente localizados. Tem uma região lá chamada céu, outra região lá chamada inferno, né? Mas não existe isso. Allan Kardec desconstruiu, mas afinal de contas, tem céu e inferno? Tá. Tem mundos superiores e mundos inferiores. Onde é que eles ficam? Eu quero dizer que não tem como chegar, né? Eu desencarnei, chego lá na rodoviária, quero uma passagem para o inferno. Não dá. Tá? É uma designação genérica, como se fosse bairro, né? Capoeiras, né? Coqueiros, centro, estreito, uma designação genérica, né? Quero o próximo voo para o céu. Também não tem, também não dá. Não existe esse local físico, não existe. Né? Existem essas regiões que o Espírito fala aqui, que eles se reúnem. Ou seja, isso está na psicosfera do planeta Terra. O que ele falou de interessante? Mais interessante, né? Cada sensação encontra seus semelhantes, né? Ou seus simpatizantes que se reúnem. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Aquele cidadão que é matemático, que gosta da matemática, quando ele desencarnar, ele tem uma ambientação psíquica mais pronunciada. Né? Ele gosta de matemática. Então, por isso que foi falado aqui, semelhante e simpatizante. Esse matemático ele vai migrar, é um magnetismo, a sintonia mental, ele vai migrar para junto de outros matemáticos. O químico, o físico, o biólogo, ele vai estar junto com outros espíritos daquela natureza, daquela tendência que ele tem. Independente de ser uma região física ou não, isso pouco importa. Ele vai estar junto com aquelas pessoas que pensam como ele, que têm aquelas tendências. Isso é muito útil para nós, para a nossa situação, aqueles que só pensam em comer, por exemplo. Né? Quando a gente se encarnar, para onde é que a gente vai? Né? Para junto de outros espíritos que pensam só em comer. Né? Os que gostam de ler, né? Os que gostam de ver televisão, os que gostam de não fazer nada, como um espírito aborrecido aqui que dedicou uma vida a não fazer nada. Ele se encontra com outros espíritos iguais a ele, muito parecidos com ele, que reforçam aquela condição. Alguns aqui já escutaram falar do tal do Vale dos Suicidas. Os irmãos que se suicidam, eles vão para o vale. Um vale, então, tem uma figuração geográfica, tem uma figuração de relevo criado pela nossa mente, pela forma, pelo conjunto de pensamentos daqueles que têm aquele tipo de sintonia. Então, não existe uma região delimitada, lá foi criado para ser o céu, lá foi criado para ser o inferno. Não. Existe um espaço no qual os espíritos se reúnem. Ponto. Vamos caminhar mais um pouquinho. Já que nós falamos aí na não localidade, no princípio da não localidade,
e trazendo que o Mestre Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é aquilo que nós imaginamos, né? Mundos superiores, onde se faz a vontade de Deus, onde tudo é bom, tudo é harmonioso, tudo é alegria. Então, o mundo de Deus seria os mundos, né? O reino de Deus seria onde tudo é perfeito, mundos superiores. Se o Mestre Jesus disse que o reino dos céus, o reino de Deus está dentro de nós, o reino do mal também está dentro de nós. A gente costuma brincar, né? Quando a gente tem assim, mágoa, ressentimento, alegria, consideração, respeito, enfim, sentimentos. Onde é que a gente guarda isso, gente? A gente tem uma gavetinha em casa que a gente guarda mágoa, ressentimento, ódio? Não. Está tudo aqui. Quando a gente desencarna, a gente não vai levar cartão de crédito. Antigamente se usava talão de cheque, agora a gente usa mais, não vai levar. Não se leva nada de material, mas todos os sentimentos nós levamos. Onde é que nós levamos? Junto de nós. Isso quer dizer o quê? O cidadão que sabe que errou, ele vai ser tocado de remorso, ele vai ser tocado de arrependimento. Ele leva isso com ele. Essa ambientação psíquica, esse remorso, esse arrependimento, dá a ele a impressão de que esse sofrimento não vai ter fim, porque ele reconhece que errou, ele infringiu as leis de Deus. É a ideia aquela ideia que se passava do fogo que arde sem consumir, porque nós não temos como fugir da nossa própria consciência, nós não temos para onde ir e não levar toda a nossa consciência, não levar onde nós somos. Então a região geográfica onde nós vamos nos encontrar, pouca diferença faz, não faz diferença, o que vale é o que nós temos dentro de nós. E Allan Kardec, para reforçar essa situação, tudo isso, né, essas duas situações que eu li para os irmãos, está no livro Céu e Inferno, tem as referências se os irmãos quiserem, e a última referência que nós trouxemos é para trazer um entendimento, né, de onde é que fica esse céu, onde é que fica o inferno, né, para ficou claro que fica dentro de nós. Mas isso é explorado aí no item 6 do capítulo 3 da obra Céu e Inferno. Olha a analogia que Allan Kardec faz, muito interessante, tá, meus irmãos? A felicidade é proporcional ao progresso realizado, de modo que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente porque não está tão avançado intelectual e moralmente, sem que eles precisem estar cada qual num lugar distinto. Embora estando um ao lado do outro, um pode estar nas trevas, ao passo que tudo resplandece à volta do outro, absolutamente como para um cego e alguém que vê e que se dão as mãos. Um percebe a luz, a qual não faz nenhuma impressão ao seu vizinho. Mais claro do que isso é possível, né, meus irmãos? Então, o céu ou o inferno é uma ambientação psíquica, é um sentimento que a pessoa sente de estar no paraíso, de estar bem, ou seja, a consciência tranquila de ter feito o que estava ao alcance dela, para estar num bom local, para alcançar outras pessoas que ela ama, que amam ela, isso está dentro dela, consciência tranquila. A mesma coisa o cidadão que pisou na bola, deliberadamente, não fez nada para se melhorar, ou deliberadamente errou conhecendo as leis de Deus, isso é agravante, ele vai ter o remorso, ele vai ter o arrependimento. E isso, muitas vezes, a solução para isso, muitas vezes, é somente reencarnação, porque quando a gente reencarna, a gente esquece o passado. Poucos de nós lembramos do nosso passado. Que bom que a gente não lembra, talvez a gente não conseguisse viver suficientemente em paz para construir um novo presente e termos novas consequências boas para o futuro. E para finalizar, meus irmãos, podemos colocar nesse contexto a figuração, né, a ideia de Deus. Deus que criou essas leis, Deus que criou esse mundo causal, esse universo causal, um universo que nós vivemos as consequências das nossas ações. Onde Deus fica em tudo isso? É uma questão interessante, é uma questão que vale explorar. E no Evangelho de Lucas, capítulo 15, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, Lucas traz 3 parábolas do Mestre Jesus em sequência, a partir do versículo 1 até o versículo 17, mais ou menos. Lucas vai trazer as parábolas de Jesus, ensinando, orientando sobre a atitude dele, como representante de Deus, para conosco, para com a ovelha perdida. São as parábolas que nós já conhecemos, muitos de nós já escutamos. Então, lá em Lucas, capítulo 15, versículo 1, Mestre Jesus está falando, está numa mesa de refeição, estão falando mal dele, para variar, sempre tem fariseu por perto, atualmente também é assim, mas fazer o quê,
O que diz o Mestre Jesus? Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não as deixa no deserto, não deixa as 99 no deserto, em segurança, e sai atrás da ovelha perdida. E em encontrando, põe-na nos ombros, cheio de júbilo. E chegando em casa, convoca, nem convida, convoca seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. É o Mestre Jesus falando daqueles nossos irmãos que se perderam. Não nós somos todos santos, mas daqueles outros que se perderam. Digo-vos, a palavra do Mestre Jesus, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus está falando da alegria dele, da alegria dos espíritos superiores, em conseguir resgatar um espírito como aquele espírito aborrecido, aqueles dos nossos irmãos que pisaram na bola, cometeram assassinatos, furtaram, fizeram barbaridades, cometeram atrocidades, promoveram a guerra, A alegria dos espíritos superiores em conseguir resgatar essa condição. Espíritos superiores felizes conseguiram nos resgatar de volta para o convívio das leis de Deus. A parábola seguinte é a parábola da dracma perdida. Conta a história de uma senhora que, tendo 10 dracmas, perde uma dracma, acende lá a candeia e sai a limpar a casa até achar a dracma perdida, e quando acha, chama as amigas para festejar porque achou a moedinha que estava perdida. A alegria, a ideia de resgatar daquilo que estava perdido, daquilo que estava longe do rebanho. E para finalizar, a última parábola, meus irmãos, bastante conhecida, é a parábola do filho pródigo, que nos fala da posição de Jesus para com os criminosos, da posição de Jesus para com aqueles desviados do caminho, e não é diferente de nós também, que nós ainda não somos santos, precisamos da ajuda, estamos de alguma forma na figura dessa ovelha perdida, buscando nos encaminhar para os mundos superiores. A história do filho pródigo é bastante conhecida, aquele filho do fazendeiro que perde a parte dele na herança, causando aquele constrangimento todo para o pai, pega a parte dele da herança, vai para o mundo como filho caçula, irresponsável, inconsequente, perde tudo e começa a passar fome. Vai procurar emprego e aí consegue um emprego lá para apacentar porcos. E aí percebe que os porcos têm alimento melhor do que ele. Ele fala, eu não tenho para saciar minha fome aquilo que os porcos que eu cuido têm. Na fazenda do meu pai não falta pão na mesa dos trabalhadores da fazenda do meu pai. Vou voltar, olha nós aí, vou voltar para a fazenda do meu pai. Vou pedir emprego dentre os trabalhadores dele, pois já não sou mais digno de ser chamado seu filho. O que ele está falando? Do arrependimento daqueles que pisamos na bola e do nosso direcionamento para as leis de Deus, para a vontade de Deus. E a posição de Deus, a posição de Jesus, a posição dos espíritos superiores para com essa ovelha desgarrada, para com esse filho perdido. Qual é? E levantando-se, segundo Lucas, na narrativa de Mateus, fala do filho pródigo aqui, e levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Bastou para ele o arrependimento e querer-se voltar para a casa de Deus, voltar para as leis de Deus, voltar para o convívio dos bons espíritos, voltar para a senda do bem. Os espíritos superiores, retratados aqui na figura do dono da fazenda, correm em direção a ele, se lança ao pescoço, beija ele. Qual de nós, pais orgulhosos que somos, faríamos isso pelos nossos filhos? Está falando de Deus, está falando da humildade que Jesus ensinou. E o filho arrependido, fala para o pai, não sou digno de ser chamado teu filho, porque pequei contra ti perante os céus. O que faz o pai? O pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Que tal, meus irmãos?
não é a alegria dos espíritos superiores que vêm nos resgatar e nos conduzir para os mundos superiores. Não falta esforço da parte deles, não falta vontade de Deus em nos aproximar, em que nós nos aproximamos deles. Depende de nós, meus irmãos. Tenhamos a certeza, nós somos permanentemente muito bem assistidos, muito bem amparados. E no futuro, seguramente vamos chegar todos à condição de espíritos superiores. Depende de nós, diminuirmos essa distância, nos esforçando mais para nos melhorarmos, buscando viver de acordo e conforme as leis de Deus. Obrigado pela atenção, meus irmãos. Que Deus os abençoe, que Deus os ampare, que nós possamos nos ver ainda muitas vezes.